É melhor utilizar umidificação ativa ou passiva nos pacientes que estão em ventilação mecânica? Já te adianto que a resposta é depende. Depende do paciente, das indicações e contraindicações de cada uma. Quer entender melhor esse tema? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre ele. Olá, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta e nesse vídeo, então, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da umidificação passiva e ativa da ventilação mecânica. Antes da gente entender qual é melhor, se é que tem melhor, já te adianto que não tem, vai depender de cada caso, mas vamos entender o que significa cada uma delas e a importância de oferecer uma umidificação, seja ela passiva ou ativa. Pois bem, quando nós estamos respirando em respiração espontânea, quem faz essa função de aquecimento e umidificação do ar inspirado são as vias aéreas superiores. Então, o ar passa pela narina, faringe, até chegar em vias aéreas inferiores, ele foi aquecido, umidificado, além de filtrado, obviamente, enfim. Isso, então, é uma função de vias aéreas superiores e o ideal é que esse ar, então, já chegue aquecido, umidificado em vias aéreas inferiores para que o nosso organismo não tenha que gastar tanta energia para isso antes de realizar trocas gasosas, para que tudo funcione muito bem ali em trocas gasosas, tá certo? Agora, quando o paciente está em ventilação mecânica, isso significa que ele está recebendo a pressão positiva ou por meio de um tubo endotraqueal ou por meio de uma cânula de traqueostomia. Independentemente se ele está entubado ou traqueostomizado, ele perde a função de vias aéreas superiores, porque tanto o tubo como a cânula de traqueostomia vão levar esse ar direto para vias aéreas inferiores. Então, algum sistema tem que ser adicionado para poder fazer esse aquecimento e umidificação, já que as vias aéreas superiores não estão participando dessa passagem de ar para que possa exercer sua função antes que o ar chegue lá nos alvéolos, tá certo? Por isso que sempre que o paciente estiver em ventilação mecânica, a gente vai precisar adicionar ou um sistema de umidificação ativa ou passiva. Qual que é a diferença entre eles? Umidificação ativa é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente chama de panelinha, de jarro, como vocês quiserem chamar. Isso nada mais é do que um umidificador ativo. Isso significa que ele vai estar ligado à energia elétrica, ele sempre vai estar ali preenchido por água e antes que o ar chegue para o paciente, ele vai passar por esse sistema para poder aquecer e umidificar. Então, a válvula de fluxo, por onde sai o ramo inspiratório do ventilador, passa primeiro ali pelo sistema de aquecimento e umidificação. Esse ar vai ser aquecido e umidificado e depois, então, o ramo inspiratório sai dali para o paciente. Por isso que é tão importante também prestar atenção na montagem. Já peguei muito ventilador montado errado, em que o ramo expiratório estava ligado à panelinha, ao umidificador ativo. Não faz sentido a gente aquecer, umidificar o ar para ir para o ambiente, para ir para a válvula exalatória, certo? A gente quer fazer isso para chegar para o paciente. Então, sempre tome muito cuidado com a montagem do ventilador correta. É o ramo inspiratório que precisa sair dali, tudo bem? Pois bem, então esse é um sistema que a gente chama de ativo, porque ele vai aquecer, umidificar, vai levar esse ar inspirado, aquecido e umidificado para o paciente, de acordo com os parâmetros que eu ajustei no ventilador. Isso é muito utilizado na NEO e na PED e a gente já vai entender o porquê. Agora, nos adultos, o que tem sido preferível é utilizar o sistema de umidificação passiva, que é o filtro HME, por exemplo, que tem sido muito utilizado. Como que esse filtro funciona e por que ele é chamado de umidificação passiva? Porque o ar chega para o paciente, passa por esse filtro, chega para o paciente, essa primeira inspiração vai ser com ar frio seco, mas quando o paciente expira, se você fizer bafinho no espelho, por exemplo, o ar vai sair quentinho, não vai? E vai fazer aquele bafinho ali porque tem vapor de água. Então, durante a expiração, esse filtro HME pega esse vapor de água e pega esse calor que está sendo expirado e na próxima inspiração manda para o paciente. Por isso que ele é passivo, porque ele pega do paciente e manda de volta, pega do paciente e manda de volta. Aí a gente já começa a entender as indicações e contraindicações desse filtro HME.
Primeiro ponto importante, ele tem que estar depois do Y do ventilador, entre o Y e o tubo do paciente. Não pode de forma alguma colocar ou no ramo ins ou no ramo ex, não faz sentido. Porque ele precisa pegar esse ar inspirado e expirado para poder funcionar adequadamente. Aqui a gente está falando de filtro HME, é diferente do filtro EPA, que é colocado lá no ramo expiratório, no final do ramo expiratório, que vai ser um filtro de barreira. Foi muito utilizado e tem sido muito utilizado desde a pandemia por conta de contaminação do ambiente. Então ele vai ser uma barreira para filtrar esse ar antes de mandar para o ambiente. Isso é diferente do HME que a gente está falando, que serve como umidificação passiva, tá bom? Então, essa umidificação passiva, esse filtro, ele deve estar depois do Y, entre o Y e o tubo, e ele vai fazer passivo dessa forma. Pois bem, se ele é passivo, ele depende que o paciente, no mínimo, tenha uma boa temperatura para poder fazer esse aquecimento adequado. Por isso que uma das contraindicações do HME é quando o paciente está hipotérmico, especialmente se ele tiver com uma temperatura abaixo de 32 graus, tá certo? Uma outra contraindicação desse filtro HME é quando o paciente está com secreção muito espessa. Por quê? O umidificador ativo, eu consigo ajustar a temperatura, eu consigo ajustar essa umidificação para ela acontecer de forma mais eficiente, e não só depender da temperatura do paciente, tá certo? Então, a gente consegue fazer uma umidificação e aquecimento mais eficazes por meio da umidificação ativa da panelinha, ao invés do filtro HME em pacientes que estão com secreção muito espessa. Uma contraindicação relativa seria pacientes muito secretivos. Por quê? Vai depender muito de cada fabricante, mas no geral a gente faz a troca desse filtro a cada 24, 48 horas, depende da indicação, depende do protocolo de cada instituição. Mas ele vai ser trocado, vamos imaginar que na sua instituição é protocolo trocar a cada 24 horas. Ou se tiver sujidade evidente. Então, um paciente muito secretivo, que acumula muita secreção, e aí, claro, precisa posicionar adequadamente esse filtro, né, o circuito do ventilador, mas se mesmo assim tem muita sujidade, ele acaba sujando muito esse filtro, ele encharca e perde sua função. Daí, então, talvez, para reduzir gastos, seja mais interessante o umidificador ativo, tá? Mas aí é uma contraindicação relativa. O que a gente não usa em pacientes hipotérmicos e em pacientes que apresentam secreção muito espessa. E aí, pacientes que têm um volume minuto muito alto, um volume expirado, que tem uma fístula, ou sem o cuff, um volume expirado muito baixo, também pode alterar o seu uso e vai ser contraindicação. Nos neonatos e crianças, por que a gente usa mais a umidificação ativa? Por mais que a gente tenha um HME de tamanho neonatal, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, esse filtro muitas vezes oferece um aumento de espaço morto no circuito do paciente, pode aumentar também resistência e oferece esse aumento de espaço morto. Então, mesmo esse de tamanho neonatal, tem um volume de espaço morto muitas vezes maior do que o volume que a gente está oferecendo para o paciente na ventilação mecânica, já que um neonato prematuro, por exemplo, vai fazer volumes de 3, 4 ml. Então, não é interessante, a gente não usa na NEL, principalmente nos bebês pequenos, menores de 3 quilos, o filtro por conta de proporcionar muito espaço morto, aumentar demais esse volume de espaço morto e, assim, alterar a ventilação. Essa também é uma contraindicação mesmo para os adultos que têm uma retenção importante de CO2, o filtro pode significar aumento de espaço morto, mas pensa que para um adulto que faz 200, 300 ml, o filtro ali, que ele tenha 10 ml de volume de espaço morto, é pequeno, né, proporcionalmente para um paciente neonatal pediátrico que faz 5, 10 ml de volume, e aí o filtro proporcionando que seja 2, 3 ml de espaço morto, isso vai corresponder a uma porcentagem muito importante do seu volume, tá? Além de, claro, aumentar a resistência, que já está aumentada nos neonatos, enfim. Além da questão de temperatura corporal, eles estão ali em controle na incubadora, mas muitas vezes eles não conseguem ajustar adequadamente essa temperatura, o que pode fazer também ser menos eficiente o HME, tudo bem?
Então essas são as diferenças da umidificação ativa e passiva, espero que você tenha compreendido. Se você gostou, já deixa aqui o seu like para você ajudar o nosso canal a crescer. Eu espero também que você tenha entendido por que nos neonatos e nas crianças a gente dá preferência para a umidificação ativa. Se você está gostando do conteúdo aqui do canal, já aproveita para se inscrever, ativar notificações, você vai ficar sabendo sempre que tiver coisas novas por aqui. Já ativa as notificações e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!